Vamos lá então? Espero que agora a internet esteja melhor para a gente continuar aqui conversando sobre este livro, O que é Espiritismo, de Allan Kardec. E, aliás, vamos continuar, dar continuidade àquele diálogo que Allan Kardec estava tendo ontem, né? Ontem nós começamos a falar sobre esse diálogo com um visitante que queria assistir às sessões mediúnicas que Allan Kardec fazia. Porém, Allan Kardec identificou nesta pessoa identificou que ele não estava sendo sincero quando ele dizia que, para Allan Kardec, que ele queria ser convencido, porque ele não acreditava. Ele acreditava que era uma loucura achar que eram espíritos que estavam ali se manifestando, que ele achava que isso era um absurdo, mas que se Allan Kardec permitisse que ele assistisse às manifestações dos espíritos, ele talvez acreditasse. Mas Allan Kardec percebeu que ele não estava sendo sincero, que ele queria era difamar o espiritismo. Inclusive, Allan Kardec disse para ele que tudo bem, que se ele queria fazer isso, porque ele falou que ele queria escrever um livro difamando, não, claro que não foi o termo que ele usou, mas a ideia do livro dele era a difamação do espiritismo. E Allan Kardec disse, se você quiser fazer isso, fica à vontade, para mim é até bom, porque quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais você bate, quanto mais você chama a atenção das pessoas contra o espiritismo, mais as pessoas vão ficar curiosas, vão se interessar em saber o que é isso. Então, por mim, tudo bem. Eu não tenho medo da sua crítica. Aliás, quem é você para criticar? Você estudou o suficiente ou você está falando isso sem saber do que está falando? Então, isso é um resuminho do que rolou ontem. E aí, agora vamos dar continuidade aqui. Nós estamos no primeiro capítulo, nesta conversa, neste diálogo de Allan Kardec com o crítico. Primeiro capítulo, tá bom? Então, continuando aqui. O visitante disse: é precisamente para evitar este perigo que vim pedir-vos permissão para assistir a algumas experiências. Qual perigo? O perigo que Allan Kardec havia dito, que eu acabei de explicar, sobre falar aquilo que não entende, aquilo que não conhece. Então o rapaz falou: por causa disso que eu te pedi para assistir. Aí Allan Kardec disse: e julgais que isso vos baste para poder ex professo falar de espiritismo? Como podereis compreender essas experiências e ainda mais julgá-las quando não estudastes os princípios em que elas se baseiam? Como apreciaríeis o resultado, satisfatório ou não, de ensaios metalúrgicos, por exemplo, não conhecendo a fundo a metalurgia? Ou seja, você vai verificar uma experiência acontecendo, mas você não sabe as bases daquela ciência, você não sabe o que está por trás daquilo, você não sabe, por exemplo, vou observar uma reação química, mas eu não sei quais são aquelas substâncias, o que elas representam, as substâncias que serão unidas para que ocorra a reação química. Então, não tem como eu julgar aquela experiência. É isso que Allan Kardec está dizendo. Permiti-me dizer-vos, Senhor, que vosso projeto é absolutamente a mesma coisa que, não tendo estudado a matemática nem a astronomia, vos apresentasseis a um dos membros do observatório, dizendo-lhe: Senhor, quero escrever um livro sobre astronomia e provar que vosso sistema é falso, mas como desconheço os menores rudimentos dessa ciência, deixai-me, por uma ou duas vezes, me sirva de vossa luneta, o que será suficiente para ficar sabendo tanto quanto vós. Né? O Allan Kardec está dando exemplo para o cara, falando: você me pedir para assistir dois momentos aqui das manifestações dos espíritos e achar que com isso você vai saber o suficiente
É a mesma coisa que você falar isso que eu acabei de ler aqui para um astrólogo, para um astrônomo, né? Então, você tem que estudar, entender o que está por trás, para depois visualizar a coisa acontecendo na prática. Você tem que entender a teoria e o que tá nos bastidores ali. E não apenas achar que olhando alguma coisa já é o suficiente para entender aquilo. É somente por extensão que a palavra criticar se tornou sinônima de censurar, em sua acepção própria, e, segundo a etimologia, ela significa julgar, apreciar. A crítica pode, pois, ser aprobativa ou desaprobativa. Então, ele está dizendo o seguinte, Allan Kardec está dizendo o seguinte, que criticar não é desaprovar. Tá errado esse termo, que a gente acaba usando dessa forma. Mas a crítica é a observação, é o julgamento. Então, eu posso fazer uma crítica falando bem. Então, eu assisto um filme, eu sou crítica de filme, de arte. Então, eu assisto o filme e eu posso falar bem sobre esse filme. Eu estou fazendo uma crítica. Esse é o verdadeiro sentido da palavra crítica. Fazer a crítica de um livro não é necessariamente condená-lo. Quem empreende esta tarefa deve fazê-lo sem ideias pré-concebidas. Porém, se antes de abrir o livro já o condena em pensamento, o exame não pode ser imparcial. Ou seja, para fazer uma crítica verdadeira, justa, real, deve-se ser imparcial e não já ter uma ideia sobre o que pensa a respeito de algo antes de conhecer. Então, o rapaz veio dizendo assim, eu quero escrever um livro contra o espiritismo. Me deixa assistir aí 2 experiências. Mas se ele já está contra antecipadamente, então ele está fazendo isso que o Allan Kardec está dizendo aqui. Não vai ser imparcial. Ele não vai assistir com olhos sinceros de um verdadeiro estudioso que quer conhecer, que quer saber sobre aquilo. Não, ele já vai com preconceito, um conceito pré-concebido, que é isso que significa preconceito, é um conceito prévio, conceito que se faz antes de conhecer algo. Então ele já vai achando que sabe que aquilo é ruim. Então, Allan Kardec tinha razão de definir esta pessoa como alguém que não seria imparcial e que não estava sendo sincero. Não achei a palavra certa, eu falei definir mesmo, tá? Depois surge aí, ao vivo tem dessas coisas, né, gente? Não é nada programado no sentido de que palavras usar e de que forma interpretar. Nós estamos sendo aqui livres. Tal o caso da maioria que tem falado sobre o espiritismo. Acho que até assim até hoje, tá? Eu me lembro, isso aqui me fez lembrar uma situação até recente que aconteceu, que uma pessoa que tem... Não é um preconceito, é um conceito, porque eu já identifiquei isto na pessoa. Um fanatismo em relação à religião dela, que é uma religião muito preconceituosa, e ela me perguntou qual era a minha religião e disse que era espírita. No dia seguinte, a pessoa me aparece com um livro falando sobre demônios. Ou seja, certeza que ela não sabe absolutamente nada do que se trata de espiritismo, e ela veio com esse livro assim, no objetivo de me salvar, tipo, eu vou te dar esse livro para você entender que você não devia mexer com essas coisas de espírito. Ou seja, a pessoa não tem o menor conhecimento, não faz a menor ideia do que é espiritismo, para ela achar que um livro falando de demônios pode me salvar dessa situação horrível que é eu ser espírita. A pessoa não saber o que está falando, não saber o que está pensando. Não, é o fato de a pessoa julgar sem conhecer, né? Ter coragem, né? Como que a pessoa tem coragem de julgar algo que ela não faz a menor ideia do que é? Eu preciso saber, eu preciso preciso conhecer, preciso ler, preciso estudar, preciso buscar informações a ponto de
criar um conceito a respeito. Se alguém falar pra mim assim, que espiritismo é uma porcaria, espiritismo é horrível, e a pessoa tiver estudado, eu vou até querer entender o que ela tá dizendo. Por que você acha isso e tal? Vou querer saber o que levou a pessoa a isso. Me interesso, sinceramente, por saber disso. Agora, se a pessoa vem falando uma coisa que ela não faz a menor ideia do que ela tá falando, aí não merece crédito, certo? Então, a maior parte, o que Allan Kardec está dizendo, tal como a maioria dos que tem falado contra o espiritismo, apenas sobre o nome formaram uma opinião. Só o fato de falar espiritismo, a pessoa já forma uma opinião. Que raso, né? Fazendo qual juiz que proferisse uma sentença, sem antes examinar o processo. Então, imagina um juiz, ele vê o réu e o autor da ação e olha assim, vou julgar procedente. Eu vou julgar improcedente. Não lê o processo, não busca provas, não busca compreender realmente aquela situação. A consequência foi que seu julgamento feriu em falso e que, em vez de persuadir, ocasionaram riso. A maior parte dos que seriamente têm estudado a questão mudou de ideia. E mais de um adversário se tem tornado adepto do espiritismo, quando reconhece que o seu objetivo é muito diverso daquele que supunha. Então, resumindo, Allan Kardec disse que muita gente julga o espiritismo sem saber nada a respeito, e aqueles que são sinceros e que se opõem a essa ideia, mas que são sinceros e vão efetivamente estudar e compreender, acabam mudando essa ideia prévia contra o espiritismo. Aí o visitante disse: falais do exame dos livros em geral. Acreditais que seja materialmente possível a um jornalista ler e estudar todos os que lhe passam pelas mãos, sobretudo quando se ocupam com teorias novas que lhe seria preciso aprofundar e verificar? Então o rapaz está dizendo. Então quer dizer que você está dizendo que não se pode falar nada sobre o que não se conhece a fundo. Então um jornalista não poderia escrever nada a não ser que cada assunto ele parasse tudo para ler, para estudar, para depois opinar. Seria o mesmo que exigir de um impressor que ele lesse todas as obras saídas de sua prensa. Aí vamos ver a resposta de Kardec. A tão judicioso raciocínio não tenho outras resposta a dar, senão que, quando nos falta o tempo para fazer conscienciosamente uma coisa, é melhor não fazê-la. É preferível produzir um só trabalho bom a fazer 10 maus. Visitante: não acrediteis que minha opinião se tenha formado levianamente. Vi mesas girarem e produzirem sons como de pancadas. Vi pessoas escreverem o que, segundo diziam, lhe ditavam os espíritos. Estou, porém, convencido de que nisso há charlatanismo. Allan Kardec: quanto vos cobraram para mostrar-vos essas coisas? O cara falou que viu os fenômenos acontecerem e que ele achava que era charlatanismo. Allan Kardec falou: quanto que te cobraram quando você foi assistir esses fenômenos? O cara respondeu: nada, por certo. Allan Kardec: ora, aí tendes charlatães de uma espécie singular que vão reabilitar o nome de sua classe. Adoro Kardec. Até ao presente não se tinha ainda visto charlatães desinteressados. Mas então, peraí, se o cara é charlatão, interpretando com as minhas palavras aqui o que Kardec disse. Peraí, você está dizendo que eles são charlatães. Mas charlatão que não cobra? Então ele é charlatão para quê então? Porque o único objetivo do charlatão é o quê? Simular fenômenos, simular adivinhações e coisas, né, que chamam a atenção das pessoas para
angariar dinheiro. Então ele cobra para fazer uma adivinhação, ele cobra para fazer para apresentar a manifestação dos espíritos. Porque para que ele faria isso? Mentiria, enganaria, faria uma encenação se não fosse para ter alguma vantagem em relação a isso. Então, Allan Kardec tá falando, ó, esses caras aí que você conheceu, esses charlatães aí que você conheceu, eles vão modificar o conceito dessa classe de pessoas, né? A gente tem uma visão negativa dos charlatães, mas, ó, esses daí, pelo jeito, vão mudar esse conceito geral que as pessoas têm sobre os charlatães. Esses daí são diferentes. Até o presente não se tinha visto charlatães desinteressados. Suponhamos que um gaiato de mau gosto tenha querido uma vez divertir-se assim. Será crível que as outras pessoas presentes pactuassem com ele? Demais, com que fim se fariam elas cúmplices de uma mistificação? Direis que com o fim de recriar a sociedade. Concordo em que uma vez se prestassem a tal brinquedo. Porém, quando esse brinquedo dura meses e anos, julgo que o mistificado é o próprio mistificador. Não é provável que só pelo gosto de fazer que creiam em uma coisa que ele sabe ser falsa, alguém vá passar horas inteiras imóvel, agarrado a uma mesa. O gosto não equivaleria à pena. Ou seja, Allan Kardec está dizendo o seguinte, bom, tem algumas possibilidades aí. Ou é verdade, os fenômenos são realmente manifestações de espíritos através da mediunidade, então é verdade. Outra opção, são charlatães, porém são charlatães de uma espécie enigmática que faz isso por desinteresse. Sem interesse nenhum, só por diversão, mas aí fica anos fazendo uma coisa que não é prazerosa, lá grudado numa mesa que tá se mexendo. Então, qual das duas? Qual seria a terceira opção? Então, ou é verdade ou é um charlatanismo muito estranho, meio ilógico, né? Qual seria a lógica de alguém fazer isso se não fosse por algum interesse de ganhar dinheiro, de cobrar por essas manifestações? Né? O que ele tá falando. E aí, qual é? Qual que é a lógica disso que você está dizendo? Antes de julgar isso uma fraude, é preciso indagar que interesse havia em enganar. Ora, não deixareis de convir que há pessoas que se não coadunam com a mais leve suspeita de embuste. Existe, né? Ou ele está dizendo que todo mundo é desonesto? Porque além de o charlatão ser muito esquisito, porque ele faria isso sem ter nenhum interesse material, ainda teria várias pessoas envolvidas, porque eles não faziam sozinho. O cara não ficava lá sozinho fazendo aquilo. Teria várias pessoas, então, envolvidas, aceitando enganar uma plateia, aceitando enganar e mentir e fingir, todas sem interesse material nenhum. Esquisito, né? E outra, você tá considerando, ele tá dizendo pro cara, você tá considerando que as pessoas são todas desonestas, né? Será que não existem pessoas que não gostam de mentira, não gostam de enganar? Existem pessoas cujo caráter já é uma garantia de probidade. Coisa muito diversa seria se se tratasse de uma especulação, porque a tentação do ganho é má conselheira. Mas admitindo mesmo que, nesse último caso, ficasse bem comprovado um manejo fraudulento, isso em nada ofenderia a realidade do princípio, porque de tudo se pode abusar. Muito sábio Allan Kardec. Por vender-se vinho falsificado, não se deve concluir que não existe vinho puro. Realmente existiam situações de charlatanismo,
na França naquela época, onde começaram a acontecer as manifestações espirituais? Muitas pessoas se aproveitavam, pessoas desonestas, se aproveitavam do fato de essas manifestações reais estarem acontecendo para iludir o povo, para aproveitar para ganhar dinheiro. Gente, em qualquer situação, tá? Isso existe em tudo quanto é igreja, isso existe no espiritismo, isso existe dentro do ambiente de trabalho, isso existe até na família, isso existe em todo lugar, entre os vizinhos. Pessoas que não são honestas. Pessoas que se aproveitam dos interesses, ou seja, tá tendo aí um interesse, de identificar um interesse das pessoas por determinado assunto. Vai lá e faz um charlatanismo em torno daquilo, vai lá e finge saber, vende produtos, serviços que não são reais, que não são apropriados, que não geram verdadeiros benefícios. Assim como existiu sim charlatanismo na França naquela época. Existiu sim, quando os espíritos começaram a se manifestar, quando Allan Kardec começou a se interessar, Allan Kardec e outros médiums e outras pessoas estudiosas começaram a estudar, a trazer informações, transformaram isso numa verdadeira ciência espírita, que trouxe esse conhecimento, que compilou, né, as manifestações, que começou a escrever sobre isso. Ao mesmo tempo que isso estava acontecendo, também estavam acontecendo charlatanismos. Pessoas se aproveitando da situação para entreter o povo e ganhar dinheiro com isso. Mas ele está dizendo assim, não é porque um vinho é falsificado, que todos são. Então, quer dizer, não é porque existe charlatanismo que tudo é charlatanismo, né? Não podemos tomar a parte pelo todo. E Allan Kardec continua. O espiritismo não é mais responsável pelos atos daqueles que abusam desse nome e o exploram, do que ou é a ciência médica pelos atos dos charlatães que impingem suas drogas, ou a religião dos sacerdotes que iludem seu ministério. Então, o espiritismo não é responsável pelas pessoas que fingem os fenômenos espíritas. Do mesmo jeito que um médico não é responsável pelo charlatão que finge ser médico. Do mesmo jeito que um pastor não é responsável, um pastor verdadeiro, honesto, sincero, que realmente prega a palavra de Jesus com boas intenções, não é responsável por aquele que não, por aquele que está na igreja ali só para enriquecer.